Olá, seja muito bem-vindo a este canal, a mais um vídeo com uma mensagem fundamentada nas Escrituras Sagradas. Esta é a quarta mensagem da série Ressurreição, a Esperança que Transforma. Meu objetivo é aprofundar a sua compreensão da doutrina da ressurreição, fortalecer também a sua fé e inspirar vidas transformadas pela esperança viva na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos à nossa quarta mensagem da série. O nosso texto é 1 Coríntios 15, 29 até o 34. Repito, essa é a quarta mensagem, nesse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o tema de hoje é: se há ressurreição, então vivamos com propósito eterno. Se há ressurreição, e há, não é? Então devemos viver com propósito eterno. E o nosso texto base é 1 Coríntios 15, 29 a 34. Se você tiver com a Bíblia em mão aí, você pode abrir e ler comigo. Se não, apenas ouça, e ouça com atenção a leitura do texto sagrado que vou fazer agora. A ressurreição em relação à vida prática. Diz assim a palavra de Deus: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está dizendo, se não tem ressurreição de mortos, então nada importa. Né? Toquemos a vida, vamos comer, vamos beber, amanhã vai morrer, vai acabar. Né? Aí no verso 33 ele continua: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Parece-me que os crentes lá na cidade de Corinto estavam sendo influenciados por pessoas que não acreditavam na ressurreição. Verso 34 e último: tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Ele está dizendo que era importante crer na ressurreição e se manter firme, até mesmo para levar outras pessoas a Cristo por meio dessa firmeza nessa doutrina que é fundamental para a fé cristã. Nesse trecho que nós acabamos de ler, né, 1 Coríntios 15, do 29 até o 34, o apóstolo Paulo continua defendendo a ressurreição, mas agora ele se volta para o impacto prático dessa verdade na vida cristã. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que o modo como nós vivemos revela aquilo em que realmente nós cremos. Se a ressurreição é real, e então ela precisa moldar nossos valores, nossos sacrifícios, nossas escolhas e nosso estilo de vida. Então vamos analisar o texto juntos aqui. Veja nos versículos 29 e 30 que a ressurreição ou a esperança na ressurreição dá sentido ao nosso sacrifício de adoração e de serviço a Deus. Veja o que diz os versículos 29 e 30. Vou ler novamente. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? O versículo 29, segundo todos os comentaristas que eu consultei, ele é muito complexo e tem inúmeras interpretações. No entanto, outras passagens na Escritura esclarecem certas coisas que este versículo não quer dizer. Ele não ensina, por exemplo, que uma pessoa morta pode ser salva por meio do batismo de uma outra pessoa em seu favor. E por que ele não ensina isso? Porque o batismo por si só não salva ninguém da condenação por causa de seus pecados. O batismo é importante, é necessário, mas ele não tem poder para salvar. Uma visão sensata desse versículo e coerente com as Escrituras é a de que, abre aspas, os que se batizam, fecha aspas, fazem isso dando testemunho vivo de sua fé em Cristo, mas que foram influenciados pelo testemunho de cristãos que já haviam morrido. Então a ideia mais sensata é: eu estou me batizando e assim professando a minha fé na pessoa de Jesus Cristo, devido à influência de pessoas que nem estão mais aqui entre nós. Mas a firmeza na fé daquelas pessoas que já partiram estão agora me influenciando na direção de Jesus Cristo. E por isso eu estou me apresentando ao batismo e me tornando parte da comunidade da fé, fazendo parte da igreja, como membro da família de Deus. Mas a questão que o apóstolo Paulo quer colocar aqui é: se não há ressurreição e vida após a morte, por que então as pessoas vão a Cristo para seguir a mesma esperança daquelas que já morreram? Realmente não teria sentido fazer isso se não houvesse ressurreição. Certa vez, uma jovem que aceitou a Cristo após o funeral de sua avó, que era crente em Jesus Cristo, disse: quero ver a minha vovó novamente. Quero ter a mesma esperança em Jesus Cristo que eu vi na minha vovó. O sacrifício e a fé da avó dessa jovem produziram frutos, mesmo depois da morte daquela senhora serva de Deus. A neta, agora convertida a Cristo, estava sendo influenciada pelo testemunho da avó, pela firmeza da avó, no compromisso dela com Cristo, na esperança dela em Cristo, uma esperança que não era apenas para esta vida, mas uma esperança na eternidade. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena sofrer por Cristo, se envolver ativamente com a igreja, vale a pena evangelizar, dedicar tempo para orar, vale a pena doar-se em favor da obra de Deus, porque existe vida além da morte. A eternidade dá sentido aos nossos esforços no presente para prosseguirmos vivendo em obediência e fidelidade a Cristo, sendo referência, inclusive, para outras pessoas. Então não desista de fazer o bem, não desista de viver para a glória de Deus, não se canse de amar e perdoar, mesmo que você não veja o fruto agora. Saiba que ele florescerá no tempo eterno de Deus. Mas vamos avançar um pouco mais. Nos versículos 30 a 32, percebemos que a esperança na ressurreição nos encoraja a enfrentar perigos e dificuldades por amor a Jesus Cristo e por amor à Igreja de Cristo.
Vamos ler de novo os versículos 30 a 32. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, afirma o apóstolo Paulo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja, o apóstolo Paulo ressalta que a ressurreição concede incentivos irresistíveis aos cristãos, primeiro para a salvação, conforme no verso 19, e também para o serviço abnegado, mesmo diante de perigos e em meio às dificuldades da vida, conforme nos mostram os versículos 30 a 32 que acabamos de ler. Veja, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, arriscava a sua vida continuamente no ministério de autossacrifício. Por que ele se exporia à morte dia após dia, ou mesmo a todo momento, se não houvesse vida após a morte? Se não houvesse recompensa ou glória eterna por toda a sua dor, sofrimento e serviço em favor de Cristo e da obra de Cristo na terra. Não só o apóstolo Paulo, mas missionários como David Livingstone, não sei se você já ouviu falar nele, e não poucos missionários que se espalharam pelo mundo para levar a palavra de Deus a outros povos, a outras pessoas, enfrentaram doenças, fome, perseguição. E por que fizeram isso? Fizeram tudo o que fizeram por amor a Cristo e por amor aos perdidos, e também porque descansavam na divina promessa da vida eterna. A vida neste mundo não é tudo. Existe vida além dessa, existe vida além da morte. E a nossa esperança em Jesus Cristo não é apenas para esta vida. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A vida cristã, de fato, nem sempre é fácil, nem sempre será fácil. Exige renúncia, há perseguição, há sofrimento, perdas. Mas Cristo ressuscitou e por isso nada que fazemos por Ele é em vão, nada que viermos a fazer por Ele é em vão. Então, não viva como se esta vida neste mundo fosse tudo. Pense nas coisas eternas, busque por elas, invista a sua vida no que é eterno. Jesus fala para a gente acumular tesouro nos céus, não é? Onde a traça e a ferrugem não corrói e ladrões não roubam. Então invista a sua vida no que é eterno. Enfrente os desafios com fé, coragem e esperança. Esperança na ressurreição. E finalmente, versículos 33 e 34, vamos entender que a esperança da ressurreição exige vigilância moral e doutrinária. Doutrina é o ensino das Escrituras que direciona a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então a esperança na ressurreição exige vigilância moral e vigilância doutrinária, nos ensinos, de acordo com os ensinos. Então veja de novo o que dizem os versículos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis,
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Perceba que, por meio de palavras ou exemplos, as pessoas podem exercer influência que corrompem os bons costumes e os hábitos saudáveis e enfraquece o testemunho. Uma fruta saudável pode apodrecer se colocada ao lado de outras já estragadas. O contato constante com o erro leva à contaminação, ainda que imperceptível no início. Então, muito cuidado com quem e com o que você tem alimentado a sua mente e o seu coração. Quem nega a ressurreição pelo seu modo de viver, vive de modo leviano, não vive para a glória de Deus, entristece o Espírito de Deus e atrai para si o juízo de Deus. Mas quem crê na vida eterna, vive em obediência, vive com temor e santidade. A esperança na ressurreição é santificadora e conduz a uma vida piedosa, não a uma vida de corrupção. Se a ressurreição é real, e ela é real, então santidade importa, doutrina bíblica importa, vigilância importa. Jesus mesmo disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai. Vigilância e oração, fundamentais para não cairmos em tentação. E o Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo 19, enquanto orava, declarou o seguinte: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O próprio Senhor Jesus estava comprometido com a vida de santidade. Ele disse: eu me santifico a mim mesmo, para que eles quem? Aqueles por quem ele orava. E ele orava por aqueles que estavam com ele naqueles dias, e orava também por aqueles ou por todos aqueles que viessem a crer nele no futuro, por intermédio da pregação do Evangelho. Então Jesus orava por nós que cremos nele, e orava para que pudéssemos viver em santidade, fundamentados na verdade, que é ele mesmo. Ele que é a palavra encarnada, o Verbo se fez carne. Eu sou a verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe influenciar negativamente. Fuja do pecado. Resista às tentações. Busque conhecer mais a Deus e a conformar a sua vida com a vontade dele. E ser uma influência positiva para conduzir outras pessoas a Cristo. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então conheça a vontade de Deus para a sua vida e conforme a sua vida com a vontade de Deus. E você será uma influência positiva na vida de outras pessoas, além de viver com essa alegria e esperança no seu coração da vida eterna. A ressurreição de Cristo não é só uma doutrina para o futuro. É uma verdade que molda o presente. Ela dá sentido ao nosso sacrifício de adoração e serviço a Deus. Ela nos encoraja para enfrentar perigos e dificuldades por amor a Jesus e por amor aos perdidos que ainda não nasceram de novo e precisam conhecer a Cristo, depositar nele fé e esperança, não só para esta vida, mas também para a vida eterna. E a esperança na ressurreição nos chama à vigilância moral e doutrinária e nos conduz a uma vida de santidade. Despertemos e vivamos
com os olhos na eternidade. Que essa doutrina bíblica, a doutrina da ressurreição, e que é fundamental para a fé cristã, não seja apenas conhecida por nós, mas crida, amada e vivida por todos nós. Que o Senhor te abençoe e firme os seus passos no caminho e mantenha os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, porque Ele também é o caminho que conduz à vida. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E obrigado por estar aqui comigo, obrigado por se inscrever em nosso canal, por deixar aí o seu like. Se ainda não fez isso, faça, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas que precisam ser alimentadas e fortalecidas espiritualmente. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e acione o sininho das notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo aqui. E nós temos leitura bíblica, segunda, quarta e sexta, mensagens nas parábolas de Jesus na terça-feira e mensagens sobre a ressurreição na quinta-feira. E versículo do dia às 5:30 da manhã, todos os dias. A leitura bíblica e as mensagens saem às 11 horas da manhã, também todos os dias. Leitura bíblica segunda, quarta e sexta, mensagens terça e quinta, mas sempre às 11 horas. Então, deixa aí o seu like. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se tem alguma contribuição a fazer que vai abençoar as nossas vidas, deixa também aqui nos comentários. E vamos juntos. Um forte, carinhoso abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.